O segredo do homem que ela não esquece. A noite que mudou tudo. Você já sentiu o peso de um olhar que te prende, te desafia e faz o mundo parar? Hoje, vou te contar uma história que todo cara precisa ouvir para dominar o jogo da conquista. Uma noite que mudou tudo para um homem comum chamado Lucas. Picture a cena. Um bar escondido no coração da cidade, luzes neon piscando em tons de vermelho e roxo, o ar pesado com o cheiro de uísque e perfume caro. A música pulsava, grave, como um batimento cardíaco, enquanto corpos se moviam na penumbra, cada um buscando algo que não ousava dizer em voz alta. Lucas, 34 anos, não era o tipo que chamava a atenção logo de cara, mas tinha um brilho nos olhos, uma confiança silenciosa que dizia que ele sabia jogar. Ele ajeitou o colarinho da camisa preta, o tecido justo, destacando os ombros largos, e tomou um gole de sua bebida, sentindo o calor descer pela garganta. Foi quando ele a viu. Ela estava no canto do bar, uma mulher que parecia absorver toda a luz do lugar. Cabelos negros caindo em ondas sobre os ombros. Um vestido vermelho que abraçava cada curva como se fosse feito só para ela, e lábios que prometiam segredos que nenhum homem jamais desvendar. Seu nome era Sofia, e o olhar dela, afiado como uma lâmina, cruzou o dele por um segundo, enviando um choque elétrico que fez o copo tremer em sua mão. Ela sorriu, mas não era um convite. Era um desafio. Lucas sentiu o peso daquele momento, o instinto gritando que algo grande estava prestes a acontecer. Ele sabia que não podia simplesmente chegar com uma cantada qualquer. Sofia era o tipo de mulher que devorava caras assim sem piscar. O que ele fez a seguir? Bom, você não vai acreditar no que aconteceu quando eles ficaram frente a frente. Mas uma coisa é certa. Aquela noite ficou marcada na pele dele para sempre. Lucas respirou fundo, o copo ainda quente na mão, e cruzou o bar em direção a Sofia, sentindo o peso do olhar dela como uma corrente elétrica. A música pulsava, abafando o burburinho, mas nada podia abafar a voz dentro da cabeça dele, gritando que aquele era o momento de brilhar. Ele chegou mais perto, o perfume dela, uma mistura de jasmim e algo indizivelmente selvagem, invadindo seus sentidos, quase o fazendo esquecer o que queria dizer. Com um sorriso que ele esperava ser charmoso, Lucas abriu a boca e deixou escapar a primeira coisa que veio à mente. Uma história exagerada sobre uma viagem que nunca fez, cheia de detalhes que soavam mais como um filme de ação do que realidade. Sofia ergueu uma sobrancelha, os lábios curvados num meio sorriso que era mais ironia do que interesse, e ele sentiu o chão escorregar sob os pés. Tentando recuperar o controle, ele perguntou o que ela fazia. Mas a ansiedade traiu sua voz, saindo alta demais, quase desesperada. Ela inclinou a cabeça, os olhos brilhando com um misto de diversão e desdém, e respondeu com uma frase curta, algo sobre adorar noites que surpreendem, antes de desviar o olhar para o bar, como se ele fosse apenas mais um cara na multidão. A rejeição sutil cortou como navalha, e Lucas sentiu o calor subir ao rosto, uma onda de frustração misturada com dúvida. Será que ele tinha lido tudo errado? O jeito que ela brincava com o copo, os dedos longos traçando o vidro, parecia um convite. Mas cada palavra dela era um teste, uma barreira que ele não sabia como escalar. Ele tentou outra abordagem, falando sobre a música, mas a pressa o fez soar genérico, e Sofia respondeu com um comentário sarcástico que o deixou sem palavras. O coração dele batia forte, não de desejo, mas de incerteza. E pela primeira vez naquela noite, Lucas se perguntou se estava fora da liga dela. Mas algo no fundo da mente dele sussurrou que ainda havia uma chance, um jeito de virar o jogo, se ele conseguisse entender o que estava fazendo de errado. Lucas parou por um segundo, o eco da última resposta sarcástica de Sofia ainda pairando no ar, e algo clicou dentro dele. Ele percebeu que estava correndo atrás, tentando impressionar, como se precisasse provar seu valor. Mas não mais. Ele respirou fundo, deixou os ombros relaxarem, e um sorriso lento e confiante curvou seus lábios. O bar parecia desacelerar,
as luzes neon refletindo nos olhos dele enquanto ele se recostava na bancada, o corpo agora movendo-se com uma calma que não estava lá antes. Sofia ainda brincava com o copo, mas ele notou o leve arquear da sobrancelha dela, um sinal de curiosidade. Sem pressa, Lucas estendeu a mão e, com um toque deliberado, ajeitou o copo dela na mesa, os dedos roçando de leve os dela, o calor da pele dela enviando um arrepio que ele disfarçou com um olhar firme. "Você gosta de testar as pessoas, não é?" disse ele, a voz baixa, quase um sussurro, carregada de uma provocação que fez o ar entre eles crepitar. Sofia riu, mas dessa vez não era ironia. Era um riso suave, quase cúmplice, e ela inclinou o corpo um pouco mais perto, o perfume de jasmim envolvendo-o como uma promessa. Os olhos dela, antes afiados, agora brilhavam com um interesse que não escondia, e quando ela respondeu, sua voz era um tom mais quente, as palavras dançando no limite da sedução. Lucas manteve o contato visual sem desviar, deixando o silêncio entre eles pulsar com tensão, cada segundo esticando o desejo que crescia no espaço apertado entre seus corpos. Ele falou de novo, agora sobre algo trivial, mas o jeito que ele movia as mãos, a calma na voz, a forma como ele parecia no controle total do momento, fez Sofia se aproximar ainda mais, o ombro dela quase tocando o dele, o roçar sutil do vestido vermelho contra a manga da camisa dele. Ela começou a fazer perguntas, a voz mais suave, o corpo inclinado, e Lucas soube que o jogo tinha virado. Ele não era mais o cara tentando. Ele era o homem que ela queria entender, e a noite estava apenas começando. O ar entre Lucas e Sofia parecia carregado, como se cada movimento pudesse incendiar o bar. Ela estava tão perto agora que ele podia sentir o calor do corpo dela, o vestido vermelho roçando de leve contra ele enquanto ela se inclinava, os olhos travados nos dele, brilhando com uma mistura de curiosidade e desejo que fazia o coração dele acelerar. O perfume dela o envolvia, e quando ela falou, a voz era um sussurro rouco, quase íntimo, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Lucas não precisava mais correr atrás. Ele era o centro da atenção dela, cada gesto seu, cada palavra, puxando-a como um ímã. Ele sorriu, deixando o silêncio esticar, sabendo que o controle estava em suas mãos. A mão dela encontrou o braço dele, um toque leve, mas deliberado, os dedos traçando uma linha que enviou um arrepio pela espinha. A noite poderia ter ido a qualquer lugar, mas Lucas sabia que o verdadeiro poder estava em deixar aquele momento marcado na memória dela. O que fez a diferença? Não foi sorte. Foi paciência para não se afobar, confiança para não se dobrar aos testes dela e inteligência emocional para ler o jogo e virar a mesa. Qualquer cara pode tentar impressionar, mas só quem domina essas armas deixa uma mulher como Sofia pensando nele dias depois, o corpo ainda sentindo o eco daquele olhar. Quer saber o segredo de ser o homem que ela não esquece? É simples. Seja o cara que sabe esperar o momento certo, que não implora por atenção, que faz ela sentir que conquistá-lo é o maior prêmio. Agora, bora colocar isso em prática. Conta aí nos comentários. Já viveu uma noite em que virou o jogo assim? Quero saber sua história. Curtiu essa? Então deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque as próximas histórias vão te levar ainda mais longe no jogo da conquista. Aqui no Terno de Ouro, a gente não te ensina só a jogar, a gente te ensina a ganhar. Até a próxima. E bora fazer história. Nos vemos no próximo vídeo.